Vamos às últimas notícias do Verdão. Inscreva-se na TV Palmeiras. As denúncias feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre manipulação de arbitragem no futebol brasileiro ainda não tiveram provas apresentadas. Na última semana, após a vitória diante do Bragantino pela Libertadores no Nilton Santos, o homem forte do futebol alvinegro soltou essa declaração. Abre aspas. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo, nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023 e nós temos provas. Fecha aspas. Sobre os áudios, Textor fez questão de dar mais detalhes através de um vídeo divulgado pelo seu próprio site. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that it had been in the hands of governing bodies for a year. And it was a lower division. It's a game that is known to us. There's a coach, there's a team, there are people that we have authenticated. And it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock that he awarded a PK that he shouldn't have. And the striker of the ball in the PK hit the post and he complained and he said, I did everything I could. And I will trust others to do the Portuguese translation because I will produce his audio today. It's a Carioca accent. It allowed us to identify the ref. Em outra parte do vídeo, Textor citou um duelo entre Palmeiras e Fortaleza pelo Brasileirão de 2022, como uma partida investigada. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. A rusga com o time paulista começou na reta final do Brasileirão de 2023, quando o Alviverde derrotou o Botafogo em casa, de virada, o que acabou levando à conquista do título. Na ocasião, John Textor já tinha se posicionado contra a arbitragem e a CBF. Na época, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chamou o empresário de desequilibrado. Nesta segunda, o Palmeiras, através de nota, se pronunciou. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu explicações e os advogados do dirigente alegaram que é ilegal exigir a exibição de provas de corrupção. O dono da SAF do Botafogo pretende apresentar essas provas apenas ao Ministério Público do Rio de Janeiro e de Brasília. Na defesa, fica claro que o investidor está reunindo evidências para, em cerca de 30 dias, prestar maiores esclarecimentos aos torcedores do Botafogo sobre os acontecimentos ocorridos no último campeonato, o que inclui a conduta de determinados árbitros. Um dos argumentos dos advogados para não enviar provas ao STJD é que, em dezembro, o norte-americano enviou um documento de 70 páginas baseado em relatórios de jogos da empresa Good Games. E o mesmo foi arquivado em menos de 24 horas pelo tribunal. Resta saber se agora John Textor será
ou não punido pelo órgão. Bom, literalmente, o John Textor colocou fogo no parquinho chamado futebol brasileiro. Quando ele fala em denúncias contra a arbitragem, árbitros que estariam tristes porque as propinas não foram pagas, isso exige sim comprovação. Não dá para sair falando qualquer coisa, e ainda mais uma pessoa que hoje comanda uma SAF com tanto dinheiro, com tanto investimento. Então tem que ter mais cuidado naquilo que se diz. Uma coisa é você suspeitar, imaginar. A outra é você ter convicção e provas. Então, o que o STJD agora faz é pedir essas provas. Ele alega que já mandou um documento e realmente, se ele mandou um documento de mais de 70 páginas, eu acho que é muito pouco tempo, 24 horas, para você avaliar tanta informação junta. Agora, eu tô curiosa, eu tô naquela coisa de esperar para saber o que vai acontecer, porque não acredito que ele falaria algo assim, simplesmente falando do Palmeiras. O Palmeiras está pensando em processá-lo na esfera desportiva e também na justiça comum. Enfim, é algo sério, Dedê. No meio do futebol, eu acredito em tudo, Leila. A verdade é essa, porque a gente fala muito da impunidade no mundo do futebol, porque cada um tem uma ação, tem uma reação, fala o que quer e muitas vezes não acontece nada. Ele foi muito irresponsável, né, nas declarações, se ele não conseguir provar. Então, assim, tem que ter uma prova do que ele falou. E que se isso vier a ser confirmado, eu não sei o que vai acontecer com o futebol brasileiro, porque são acusações gravíssimas. O STJD está fazendo um papel que é pedir essas provas, ele já está querendo levar para o Ministério Público, que é um nível acima, né, muito acima, acho que o principal nível da justiça do futebol, enfim, do Brasil. Ele quer sair desse meio do futebol para uma outra esfera. Então, assim, a gente vai ter que esperar, eu concordo com você. Qualquer análise que a gente faça agora são análise precoce. Então, a gente tem que esperar qual decisão vai ser tomada e, principalmente, essas provas virem a público. Eu estou curiosa para saber se as gravações existem, estão registradas, porque isso sim pode ser muito grave. Agora, João Paulo Capelanes trabalha bastante, se movimenta, é impressionante. Eu falo que ele é o ser humano mais feliz do planeta e hoje ele está acompanhando as atividades na academia de futebol do Palmeiras. Capela, para você, aquele bom dia com alto astral, adrenalina e com muito paulistão também, né? Graças a Deus, eu amo o futebol paulista, eu amo o Paulistão e eu te amo, Renata Fã, e eu te amo, Dedê, e eu amo a galera que tá acompanhando a gente aqui. Gente, ó, seguinte, tem muita coisa pra gente falar aqui. Os jogadores estão chegando aqui aos pouquinhos, que o treino hoje é à tarde, tá? São Paulo aqui do outro lado já tá treinando, Palmeiras tá chegando aqui, bandeirada abaixo o vidro, troca uma ideia com a gente rapidinho, daqui a pouco começa a atividade. Só que a gente tá aqui para falar de um assunto muito sério, essa matéria que a Tati Tavares acabou destrinchando, pelo menos do lado do Botafogo, brilhante. Em instantes, a gente volta aqui para poder falar um pouco do lado do Palmeiras também. E já para dar uma aquecida, tem algumas informações importantes. Nesse último domingo, eu conversei com o Dr. Ronaldo Piacente. Quem que é o Ronaldo Piacente? É um cara muito sério, procurador do STJD, para que a gente possa entender até onde vai essa questão, que para muita gente, John Textor está sendo fanfarrão, ele está falando sem provas, ele está falando que ele tem provas, então o STJD deu até amanhã. Quarta-feira, que por sinal o Botafogo joga amanhã contra o Bragantino pela Libertadores, né? A fase pré da Libertadores, ou a primeira fase, como queiram. Então, os advogados do próprio John Textor já estão estudando a possibilidade para que ele não mostre nada amanhã, que o pessoal consiga principalmente colher mais e mais dados, coletar mais e mais provas, para que quando ele entrar, ele possa entrar e aí destrinchar tudo aquilo que ele vem falando desde o ano passado. Palmeiras ficou pistola? Ficou. E eu perguntei para o procurador do STJD se o Palmeiras poderia, por exemplo, entrar na justiça comum. Não. Palmeiras vai entrar, vai recorrer. A Leila Pereira não está gostando absolutamente nada, que o nome do Palmeiras está sendo muito citado em vão, principalmente em algumas partidas, e o próprio Textor recentemente falou, não, mas eu não estou citando o Palmeiras não tem nada a ver. Só que há alguns meses ele chegou aí a citar pelo menos aquele jogo entre Palmeiras e Fortaleza, que por sinal, Palmeiras meteu um 4-0 do Fortaleza. Então assim, tem muita coisa ainda para que a gente possa entender, e o John Textor, segundo o STJD, através desse procurador em contato conosco, eles esperam que amanhã o Textor possa colocar as provas na mesa. Só que os advogados, eles estão tentando o máximo possível dar aquela prolongada para que o John Textor ele tenha todo o tempo do mundo e respaldo para que ele entregue essas provas para o pessoal que vai comandar essa situação chata
complicada envolvendo os bastidores da bola entre Botafogo e Palmeiras. Então daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre o Palmeiras, mas eu quero ouvir um pouco mais de John Textor, porque o homem tá falante no começo de 2024, hein? Vamos acompanhar. One of the unfortunate bits of aftermath of my public statements that night, when I went to the sideline of Palmeiras, I already had the evidence of things that happened prior to that game. We have a knowledge of, you know, it's not about referees. This is about a couple of referees, right? We had knowledge of what had happened in some games. We have an eye in the sky that has never before been possible in watching football games. It's machine learning. It's computer vision. We all have the capacity as human beings to watch individual moments and plays. And we see the field, but we've got a lot of other things going on. And I saw, 14 out of 17 games we won, and then the world changed. Really? Did that just happen? The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. The jokers out in the world that talk about us crying, do I look like I'm crying? No. No, I'm not crying. I'm doing my best to help. E aí, Dedê? Ele deixa tudo no ar. Ele fala que tem provas, mas que o computador é que está demonstrando isso, que um dos jogos seria esse Palmeiras e Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras. Loirão, tudo muito confuso. Meio vago. Porque tudo muito confuso, pelo menos no meu entendimento, né? Porque ele fala ali nessa sonora que a gente mostrou agora, nessa imagem, enfim, e na tradução ali, não sabe se o Palmeiras estava envolvido na manipulação. Né? Então, enfim, o Palmeiras está no direito de correr atrás e buscar, obviamente, a verdade, com muita transparência, que nós, nesse caso, precisamos saber qual é a verdade, para o bem do futebol brasileiro, precisamos saber qual é a verdade. Fato é que o John Textor, nessa entrevista e nessas declarações, causou um reboliço danado no meio de comunicação e todos nós queremos saber qual é a verdade. O áudio, a manipulação, porque a gente quer um futebol transparente, a gente quer uma gestão no futebol transparente. Então, assim, os meios, né, que vão julgar isso daí precisam estar em cima disso para que a gente consiga, em algum tempo, conseguir aí a verdade, descobrir a verdade. Suspeitas lançadas contra alguns árbitros, elas abrangem todos os árbitros até que sejam provadas. Exatamente. Esse é o problema também.